Falo sobre Cruzeiro e Fabrício Bruno, praticamente tudo fechado. Tem novidades sobre um atacante do Flamengo na mira de time da Série A do futebol brasileiro, bastidores, negociações e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre muitas outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Combinado? Bora começar com o tradicional giro de notícias, e a primeira novidade diz respeito à Copa do Brasil, que terá regulamento diferente para a primeira fase. Você vai lembrar que o visitante poderia empatar, que passaria de fase. Para essa edição de 2025, em caso de empate na primeira fase da Copa do Brasil, decisão será por pênaltis, assim como já acontece na segunda fase. Para completar o giro de notícias, já havia antecipado para vocês, James Rodrigues está livre no mercado. Ele rescindiu nas últimas horas seu vínculo com o Rayo Vallecano, e a pergunta que fica é: caberia no seu time do coração? Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e o interesse em Bruno Henrique. Informação que surgiu durante o final de semana dá conta de que o Galo vai fazer esforços para contratar o jogador do Flamengo para o lugar do Paulinho, que há uma busca incessante por um substituto para o Paulinho, isso é público e notório. O Atlético já conversou com o Soteldo, Júnior Santos, Arthur do Zenit. Há tratativas também com o Palmeiras e com representantes do Rony para uma negociação em definitivo. Surgiu agora o nome do Bruno Henrique. Entrei em contato antes de gravar o vídeo com o Denis Ricardo, que é empresário do atacante. Atacante que já se revelou em outros tempos torcedor fanático do Atlético Mineiro. Mas dá para dizer que até esse momento não existem negociações. De acordo com o Denis Ricardo, abre aspas, até agora não tem nada, fecha aspas. O Flamengo certamente vai criar dificuldade para negociar o atleta, jogador cujo vínculo só se encerra em dezembro de 2026 e que ganha R$1,5 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Bruno Henrique é, ao lado do Arrascaeta, o jogador mais vitorioso do atual elenco. São 13 títulos, além de 281 partidas, 95 gols e 56 assistências. Bora falar agora sobre o rival, o Cruzeiro, muito perto de tirar um zagueiro do Flamengo. Negociação com o Fabrício Bruno praticamente fechada. Quero destacar a frase de uma pessoa do departamento de futebol da Raposa, pouquinho antes da viagem rumo aos Estados Unidos. Essa viagem aconteceu às 11h30 da noite desse domingo. Abre aspas, fechado só dá para dizer depois de tudo assinado, mas podemos garantir que está tudo bem encaminhado, fecha aspas. Cruzeiro animado com a possibilidade de comprar o Fabrício Bruno, que tem feito enormes esforços para deixar o Flamengo. Ele não quer continuar no clube, relação com o Felipe Luiz não é das melhores, zagueiro que acabou perdendo a condição de titular e vê nessa chance de transferência para o Cruzeiro a oportunidade de voltar a jogar com frequência. A operação deve ser finalizada em 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais fixos, além de mais 1 milhão de euros em bônus atrelados a metas por 70% dos direitos econômicos. Seria o segundo reforço em um período de 2-3 dias, com valores bem altos. O Valentim Gomes praticamente comprado, atleta que pertence ao Vélez Sarsfield, numa operação de 62 milhões de reais. Por outro lado, o Cruzeiro também tem negociado jogadores. Zé Ivaldo não fica, vai ser emprestado ao Santos, numa operação que garante economia de 250 mil reais por mês. Cruzeiro que já havia rescindido nos últimos dias com o Matheus Davó, que custava 180 mil mensais, e com o Oliveira, que custava 120 mil por mês. Preciso contar agora sobre Carlinhos, atacante que faz parte da pré-temporada do Flamengo, vai ser utilizado como titular nesses primeiros jogos do Campeonato Estadual. Ele está na mira do Vitória da Bahia. Vitória e outros clubes do exterior de Portugal e Coreia do Sul são os principais interessados na aquisição do jogador. A ideia do Vitória é contratá-lo por empréstimo. As negociações estão em andamento e ele chegaria, se a negociação avançar, para o lugar de Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e deixou excelente impressão. Vitória busca alguém com essa característica de centroavante, fazedor de gols. O Carlinhos, de 27 anos de idade, havia tido uma passagem bem legal no Nova Iguaçu, 14 jogos, 9 gols e uma assistência, antes de ser comprado pelo Flamengo, onde disputou 16 jogos com 2 gols marcados. A pergunta que eu deixo para você é: o Carlinhos caberia no seu time do coração? Você, torcedor do Vitória, gosta da indicação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Preciso contar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Davi Luiz. O
Timão foi o primeiro a abrir tratativas com o defensor quando ele ainda defendia o Flamengo. Na oportunidade, o Corinthians ofereceu um contrato com duração de 2 anos. Era uma indicação do Fabinho Soldado, que entendia que o Davi Luiz, além de entregar dentro de campo, ainda ajudaria bastante no vestiário por conta da sua liderança e exemplo, especialmente para os mais jovens. Só que o Corinthians estabeleceu prazos para a resposta do Davi Luiz, que segue bastante indeciso sobre o seu futuro. Ele acabou não respondendo nos prazos exigidos ou sugeridos pelo Corinthians e o nome foi descartado. Formação de uma pessoa do staff do Davi Luiz dá conta de que hoje o Cruzeiro, o Fortaleza e o Grêmio são os principais interessados. O Grêmio não confirma as tratativas, mas o staff do jogador garante que esses são os 3 clubes com maior possibilidade. O Davi pretende se decidir até a próxima semana. Ele tem mantido a condição, a forma física de forma particular, aproveitando um pouquinho das férias, sem se descuidar do peso. A tendência é que o Fortaleza seja o clube escolhido. Já houve inclusive uma reunião, um almoço entre o Davi Luiz, o Júlio Taran e o Marcelo Paz, que é o CEO do clube. O Cruzeiro, com as negociações avançadas em relação a Valentim Gomes e o Fabrício Bruno, deve acabar abrindo mão da contratação do Davi Luiz. Tem essa questão do Grêmio na busca por um zagueiro para o lugar do Pedro Jeromel, mas a pedida do Davi Luiz é considerada muito alta. Nicola Leonardoni e o Martirena vêm para o Flamengo. O Jackson, o Flamengo vai buscar jogadores não tão caros, tá? Perfis de atletas como, por exemplo, Firmino, Roger Guedes, esses caras, pelo que eu tenho percebido, hoje estão fora da realidade do rubro-negro. O Martirena é muito bom lateral direito, estava jogando no Racing, fez grande Copa Sul-Americana, metendo gol no Corinthians, golaço no Corinthians, enfim, foi pretendido por alguns clubes brasileiros, mas não ouvi nada dele no Flamengo, sendo bem sincero com você. E o Nardoni é um volante, do estilo moderno, cara que faz multifunções no meio campo, mas não, confesso também não tenho nenhuma informação sobre esse atleta. O que eu posso garantir para vocês é que a negociação envolvendo o Juninho do Karabag existe, é real. Tive acesso a uma troca de mensagens de um dirigente do Flamengo com um dirigente do Karabag, o Flamengo oferecendo 5 milhões de euros, inclusive com a promessa do Flamengo de que se conseguisse vender um jogador por pelo menos 5 milhões de euros nessa janela, o Flamengo apressaria o pagamento das parcelas restantes, tá? Então, só para vocês entenderem como de fato a negociação existe. E posso assegurar também que o Felipe Luiz, técnico, e José Boto, diretor executivo de futebol, conversaram por telefone com o Juninho para tentar convencê-lo de que ele vai ser mais importante no Flamengo do que no Sevilha. Então, as tratativas existem, as negociações ainda não foram terminadas, apesar da informação do Fabrício Romano de que ele já havia fechado com o Sevilha. O staff do jogador também tenta convencê-lo a voltar para o Brasil para jogar no Flamengo, tá bom? Vou te contar agora sobre as prioridades no mercado pro Flamengo. Um atacante e um zagueiro, essas são as grandes missões do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz. A busca por um atacante tem tudo a ver com a saída do Gabigol. Tenho contado para vocês que desde a semana passada o Flamengo negocia a contratação de Juninho, que pertence ao Karabag. A toalha ainda não foi jogada, apesar das notícias de que ele já havia fechado com o Sevilha. Em relação ao zagueiro, a saída do Davi Luiz abre o espaço no time principal e com a confirmação que deve acontecer a qualquer momento da transferência do Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus, cresce a necessidade da contratação de um jogador pro sistema defensivo. O Flamengo também não descarta trazer um lateral direito, de olho na reposição para o Wesley, que deve ficar somente até o Super Mundial de Clubes, e também de um camisa 8. Em meio a tudo isso, tem a possibilidade de o Carlinhos ser negociado com o Vitória, informação que eu trouxe em primeira mão no vídeo da manhã dessa terça-feira, melhor, dessa segunda-feira. Há tratativas em andamento, inclusive nas últimas horas, o representante do Carlinhos conversou por telefone com o José Boto para explicar sobre a vontade do Vitória em transformar o Carlinhos no centroavante para a temporada de 2025. Outras possibilidades, precisamos descobrir o que vai ser do futuro de Eric Pulgar, volante que pertence ao Flamengo, contrato somente até 31 de dezembro, ele já deixou claro que não vai estender esse vínculo. Família, ficamos aí com um giro de notícias do Flamengo e informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Não esquece de deixar seu like. Um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.